Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao teu lar mais uma vez com o programa Semeando a Boa Nova. Queremos, a partir da palavra de Jesus, buscar o caminho, buscar o ensinamento que nos ajude a bem viver a nossa fé, nos comprometendo com Jesus, com a igreja e com os nossos irmãos. Mês de agosto, mês vocacional. Jesus nos chama, Jesus nos convida a segui-lo, a estar cada vez mais perto do seu amor e da sua palavra. O evangelho de hoje, Lucas, capítulo 12, versículos do 13 a 21. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, mais uma vez, é interrogado, mais uma vez é interpelado por alguém que pergunta, que pede, que como que busca a sua intercessão junto à família para que acontecesse a divisão da herança, a divisão dos bens. Jesus, ele, pela sua palavra, deixa a cada um de nós uma resposta. A insensatez daqueles que se prendem aos bens, a insensatez daqueles que se prendem às riquezas deste mundo, causa a divisão, causa a angústia, e muitos são aqueles que se perdem, muitas vezes na sua vida, no seu matrimônio, na sua família, por causa dos bens. Há famílias que se dividem por causa da repartição dos seus bens. Então veja, esta pergunta, este pedido feito para Jesus, não é somente uma preocupação daquele tempo. É, acima de tudo, um apelo para o tempo presente. Irmão e irmã, as pessoas, o ser humano, ele é tendente, ele tende a buscar cada vez mais aquilo que é bom, aquilo que é proveito, aquilo que é vantagem. Veja, Jesus não condena a posse dos bens. É importante que cada um de nós tenha um planejamento de vida. É importante que cada um trabalhe, que cada um lute pelo seu sustento. É importante que cada um tenha uma qualidade de vida, que viva com dignidade. Porém, esta busca de dignidade, de uma vida confortável,
veja, ela não pode sobrepor a pessoa, não pode invadir a liberdade do ser humano. Ou seja, aquilo que eu busco, os bens que eu tenho, aquilo que eu consegui juntar com meus esforços, com o meu trabalho, não pode ser maior do que aquilo que eu construí como relação humana. Então, Jesus, ele vai colocar para esse homem, para esta pessoa, essa importância de projetar a sua vida não para os bens terrenos, e sim para as coisas do céu. Vai dizer Jesus na parábola, é insensato, porque hoje mesmo ele teve que entregar a sua vida. E aí fica o questionamento, depois que ele foi se apresentar diante de Deus, qual foi o fruto dos seus trabalhos? Quais foram os frutos que ele deixou enquanto esteve junto dos seus, da sua família? A tentação do ter. Eis o grande questionamento para nós neste dia, nesta semana de reflexão. Jesus, já lá antes de começar a sua missão, quando foi para o deserto fazer o seu retiro, a sua quaresma, quando voltou, é tentado pelo diabo, a tentação do ter. Se você me adorar, eu vou te dar todos esses reinos. Você pode possuir todas essas terras. Veja a tentação do ter. Ela está como que impregnada na essência do ser humano. É natural, é humano a pessoa querer ter, querer possuir. Agora veja, este querer ter, este possuir, não pode, não deve sobrepor a minha relação humana com aqueles que me cercam e, acima de tudo, com aqueles que me amam. Muitas vezes, por causa dos bens, por causa do ter, do possuir, nós destruímos relações humanas, relações fraternas, relações familiares. O texto de hoje ainda nos faz perceber que o acúmulo das riquezas, o acúmulo dos bens podem nos sufocar, podem como que criar um obstáculo para que eu faça a minha comunhão com Deus. Veja quantos e quantas você e eu conhecemos que por causa de um trabalho, por causa de um projeto, deixam muitas vezes de procurar Jesus, de participar da Eucaristia. O acúmulo das riquezas. Veja esses grandes supermercados abertos no domingo, dia consagrado ao Senhor. Muitos são vítimas desse sistema que é capitalista, que só quer ganhar, que só quer lucro, e não podem participar muitas vezes da própria Santa Missa, porque o seu emprego lá no shopping, lá no mercado, exige que ele esteja lá. Não são poucos os que a gente ouve, os que eu já ouvi me dizendo, eu não pude participar, por exemplo, da missa de Corpus Christi, porque eu trabalhava no mercado, porque eu trabalhava no shopping, eu trabalho no shopping. Então veja, irmão e irmã, como é atual esta palavra de Jesus. Então Jesus vai dizer, cuidado, cuidado com o apego às coisas, aos bens, porque isso pode inviabilizar, isso pode tirar de você a graça da comunhão com Deus. A idolatria dos bens. Quando eu coloco um bem material acima da fé que eu tenho em Jesus, esta idolatria pode me levar ao pecado, me levará ao pecado, me levará ao mal, me afastará de Deus e, por consequência, me afastará dos meus irmãos.
E para finalizar ainda, o Evangelho de hoje nos mostra que um dia todos nós precisaremos prestar contas daquilo que Deus nos concedeu como dom, como talento, como graça. Jesus vai contar também a parábola dos talentos, onde ele coloca a necessidade de multiplicação dos talentos, das graças que Deus nos concede. Então veja, mais do que uma prestação de contas monetária, fiscal, também isso é importante, e os governantes fazem muita questão dessa prestação de contas, dentro daquilo que é legítimo pela lei. Nós seremos um dia chamados diante de Deus e deveremos prestar contas daquilo que Ele nos deu. Então é preciso, meu irmão e minha irmã, que cada um de nós tenha esta comunhão, esta tranquilidade diante de Deus, diante do irmão, para que quando nós nos apresentarmos lá, Ele nos acolha como filhos que viveram de um modo concreto a sua vontade e não a vontade do mundo, a vontade do poder, a idolatria do ter. Que nós possamos, que você possa encontrar-se com Jesus na Eucaristia neste final de semana. Primeiro domingo do mês de agosto, mês vocacional. Celebramos o Dia do Padre, então reze pelos sacerdotes, reze pelo padre da tua paróquia, reze pelos padres da tua paróquia, da tua comunidade, e se você puder, abrace-o nesse dia, porque padre é pai, e pai merece ser acolhido e amado. E que venha sobre você e a tua família as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E salve Maria Imaculada.